Hoje eu vou te apresentar os 10 tops fundos base 10, na minha opinião. Fala pessoal, meu nome é Johnny e está começando mais um vídeo aqui no canal O Brilhante Investidor. Então, como eu falei no início do vídeo, hoje eu vou te apresentar os 10 melhores fundos da Bolsa de Valores, certo? Isso tem fundo imobiliário, de papel, fiagro, muita coisa, certo? E o mais legal que é tudo base 10. Então já fica comigo, você vai ver todos os fundos. Lembrando que nenhum desses fundos representam igualdade de tamanho. Por exemplo, o primeiro fundo que eu mostrar, isso não quer dizer que ele está na primeira ou na última, não tem nada de posição. Simplesmente são os 10 fundos melhores para mim, certo? Não tem um melhor do que o outro, eu não botei nessa categoria. Apenas eu vou te apresentar quais são os melhores fundos, ok? Então, antes de a gente fazer isso, por favor, já deixa o seu like, já se inscreve no canal, que esse vídeo deu um trabalhaço para mim fazer. Vocês vão ver quando eu estiver mostrando, certo? Então, vamos lá para a tela do meu computador e eu já vou mostrar para vocês quais são os melhores fundos, na minha opinião. Para a gente começar aqui, eu já vou te apresentar quais serão as regras, ok? Que a gente colocou para escolher esses fundos, certo? Então já vão para a tela do meu computador e vocês vão ver. Então a primeira coisa é ser no mínimo base 10. Foi o que eu prometi e eu vou cumprir somente base 10, certo? Tem um dividend yield no mínimo de 8%, que é um dividendo aceitável, um dividendo muito bom, certo? Tem um número de cotistas no mínimo de 40 mil cotistas, ok? Ter pagamentos recorrentes pelo menos nos últimos 12 meses. E também tem uma liquidez de no mínimo 50 mil todos os dias. Lembrando que a liquidez é o quanto está sendo negociado todos os dias ali na bolsa e representa o quanto está sendo vendido e o quanto está sendo comprado. E aí mostra se esse papel é bom ou não para você. Lembrando que essa liquidez diária é quanto papel está sendo negociado no dia. Qual é a liquidez para você entrar e sair deste fundo, certo? Então tem que ter no mínimo 500 mil, para mim é algo aceitável, certo? Os pontos que nós vamos mostrar também, primeiro a gente vai colocar quais vão ser os fundos, depois o tipo do fundo, o preço que esse fundo tem hoje, o PVP, mais uma vez, o PVP é o valor patrimonial. Se está acima do valor patrimonial, significa que o fundo está caro, principalmente se for de papel, certo? Já tem outros vídeos aqui no canal explicando. E se tiver abaixo, quer dizer que abaixo de 1 quer dizer que está barato, tá certo? A liquidez, o dividend yield e o número de cotista e qual foi o provento que esse fundo pagou durante esse mês. Então, vamos lá conhecer quais vão ser os fundos. O primeiro deles vão ser o CTPS-11. Apesar de toda a conversa que está tendo na mídia sobre o CTPS-11, para mim, ele é um dos melhores fundos que tem. Ele está trabalhando para se tornar um high grade, certo? Então, ele se tornando high grade vai ficar muito melhor, por mais que ele esteja agora passando por esses problemas, com uma cota menor, um provento menor, mas quando ele se torna high grade vai ser muito melhor. Lembrando também que o CTPS saiu recentemente de base 100 para base 10 e ele já entrou na nossa lista. Ele é um tipo de fundo papel. O preço dele está R$ 8,01. O PVP está 0,90, tá abaixo de 1. A liquidez é uma liquidez também muito boa, de 6,4 milhões. Tem um dividend yield de 10,73 na cotação atual. O número de cotistas é 277.648 e o provento que ele pagou recentemente foi 6 centavos. É isso que está esse grande burburinho, é por conta desse provento menor. Mas lembrando que esse fundo está trabalhando para ser um fundo high grade, não high yield. Lembrando que o high yield
Ele trabalha ali com um negócio mais arriscado, uns empréstimos mais arriscados. E o high grade não, ele trabalha ali com uma taxa melhor, por mais que seja uma taxa até menor, mas que seja ali um papel ou uma dívida mais segura, certo? O próximo é o MCHF11. Ele é do tipo também papel. O preço dele está R$ 8,23. O PVP está 0,98. A liquidez da cota está 1,2 milhões, está acima do que a gente havia prometido. O dividend yield está 14,06. O número de cotista é 86.229. E o provento pago na última vez foi de 8 centavos. Lembrando que talvez apareça aqui outros fundos de papel. Como eu falei, você tem que diversificar por setor e também de acordo com os FIIs, certo? No setor de FIAGRO, de shopping, de logística, de laje corporativa. Você tem que diversificar. O que eu estou mostrando aqui é minha opinião. A maioria desses fundos aqui não estão na minha carteira, mas eu fico sempre de olho neles porque para mim representa que são fundos muito bons, certo? O próximo é o KISO 11, é o fundo que eu tenho na minha carteira. Ele é um FOF. O que seria isso? Ele tem apenas cotas de outros fundos. Ele é um fundo imobiliário que ele tem várias cotas de outros fundos, como o MXRF11, o MCHF11. Então ele compra outras cotas de fundo, certo? Muitas pessoas não gostam desse fundo por ter taxa dobrada. Eu já expliquei isso aqui também no canal, mas é um fundo que eu gosto. Ele entrega um rendimento muito bom, por isso que ele está na minha carteira. Lembrando que também nós temos uma série aqui que nós estamos comprando KISO 11 apenas com o nosso rendimento, certo? A gente está com investimentos baixos, estamos com a carteira também relativamente de valor baixo, mas já estamos comprando outros fundos apenas com o rendimento que a gente está recebendo. Essa é a magia do fundo imobiliário. O preço dele está R$ 8,15. O PVP está 0,92. Ele tem uma liquidez de pelo menos 1 milhão por dia. Tem um dividend yield aí de 10,93% no ano. O número de cotista dele é 129.299. Muitas pessoas falam mal do fundo, mas tem bastante cotista, viu? E o último provento entregue foi 8 centavos. Para mim tá excelente esse rendimento. O próximo fundo, o quarto fundo é o VGA11, certo? O VGA11 ele é um FIAGRO, não está na minha carteira. Ele tem um preço de R$ 8,76 na cotação atual. Ele está com o PVP abaixo de 1. Lembrando que o FIAGRO, o VGA11, perdão, ele passou aí por um problema devido aí um calote que levou aí da Languiru. Eu posso trazer mais explicação sobre isso no canal, caso vocês queiram. Mas é um fundo aí que está tentando se levantar. É um fundo que tem bastante liquidez. Se vocês verem aqui, tem 3,77 milhões por dia, certo? Ele tem pago aí um rendimento por cota de 18,37%. Ele tem um número de cotista de 160.535 e o último rendimento dele foi 10 centavos. É um ótimo rendimento, mas cuidado, não compre esse fundo apenas porque eu estou dizendo, certo? Nem digo para você ficar longe nem perto. Lembrando que nada disso aqui vai representar para você uma sugestão de compra ou mesmo de venda. Você vai ter que olhar, quando você tiver com todos os fundos na tela, pausa, dá uma olhada e estuda cada fundo. Não só pega isso aqui e diz, eu vou comprar isso agora. Não faz isso. Analisa, vê se serve para você, vê o que está acontecendo com o VGA11. Se você não sabe, dá uma olhada aí. Tem muitas matérias explicando. Eu posso trazer aqui no canal, caso você queira, mas dá uma olhada antes de fazer qualquer compra ou mesmo venda, certo? O próximo é o VGHF11. Também tenho na minha carteira. Ele é um fundo misto. Ele é de papel, mas eu considero um misto. No último vídeo eu expliquei para vocês um pouco
sobre o VGHF11 e mostrei porque eu acho que ele é misto, eu acredito que ele é misto. Ele tem imóveis, ele tem ações, ele tem outros fundos, ele tem CRI, ele tem CRA, certo? Então, ele é um fundo que ele é extremamente diversificado e não investe apenas somente em papéis e dívidas. Ele investe em outros fundos, em ações, em CRI, em CRA. Então, é bom você dar uma olhada. Por isso que eu digo, estuda o fundo. Muitas pessoas vão dizer que é de papel. Eu acho que ele é misto. Para mim, ele é misto. Ele entrou aqui para mim como misto, porque ele diversifica bastante, certo? Ele tem aí, tá com preço de R$ 9,23. Tá com PVP acima de 1,01. Ele tem uma liquidez de 3,2 milhões, uma liquidez excelente, bastante líquido esse ativo. Tem um dividend yield de 13,96. O número de cotista, uma quantidade muito grande, 320 mil, certo? É o maior que a gente viu até agora. E o provento pago foi 11 centavos. Eu tenho uma série aqui no canal que eu estou comprando apenas VGHF11 até chegar a minhas 100 cotas, ok? Estou muito perto, acredito que já chegue nas próximas. O próximo fundo vai ser o MXRF11. Muitos gostam aí de comparar MXRF11 com o VGHF11. Ele é um fundo de papel. Ele está com um preço de R$ 10,45. Muita gente acredita que ele está caro, porque ele está com PVP acima de 1, ou seja, de 1,06. Ele tem uma liquidez extremamente grande de 10,1 milhões do dia. Tem aí um rendimento, um dividend yield de 13,11% nos últimos 12 meses. E o número de cotistas está chegando na casa de 1 milhão de cotistas já, certo? Esse fundo é extremamente grande, é um dos primeiros ali que ficou famoso ali no base 10. Então é um fundo muito forte, tanto no número de cotista, quanto para patrimônio, quanto liquidez. Por isso que ele é um dos motivos dele estar caro. É porque muitos acreditam que seja um fundo muito confiável. E de fato é, certo? O MXRF11 está aí há mais de 10 anos no mercado, não é à toa, certo? E ele está com um provento aí de 11 centavos. Eu, na minha carteira, preferi botar o VGHF11, está pagando um pouco mais, está um pouco mais barato e também está muito bem diversificado. O próximo é o RURA11, também eu tenho na minha carteira e ele é um Fiagro, certo? O RURA11 é o segundo maior Fiagro da Bolsa, certo? É o segundo maior Fiagro da Bolsa. Isso é muito bom. Ele está aí na sua cota ele tem a sua cota de R$ 10,58. Está com PVP acima de 1,06. Acredita que está 6% mais caro, né? E tem uma liquidez também muito boa de 2,70 milhões por dia. O dividend yield pago no último mês foi de 13, no último mês não, nesses últimos 12 meses é de 13,53%. O número de cotistas é 50.320 e o último rendimento dele foi 10 centavos. Oitavo fundo, a gente já está chegando aí no 10º. Eu peço mais uma vez que você se inscreva no canal, deixe seus comentários, é realmente um vídeo mais difícil, você tem que fazer item a item. Então eu já agradeceria muito se você deixasse seu comentário, seu like e se inscrevesse também no canal, tá certo? Vamos lá para o oitavo fundo. Ele é o GALG11, também eu tenho em minha carteira. Ele aqui é um fundo de logística, então tá aí você que quer um fundo de logística base 10, é o GALG11, não que seja uma recomendação de compra e nem de venda. Ele tem um valor aí por cota de R$ 9,22. Ele está com PVP também acima de 1,01. Tem uma liquidez de 2,8 milhões, um dividend yield de 10,75 no ano. O número de cotista é 95.242, quase 100 mil cotistas. E tem aí um rendimento no último mês de 8 centavos, certo? É um fundo que eu considero ser muito bom. E aí você tem ali um valor menorzinho, um valor menor para investir. É um ótimo fundo para você colocar na sua carteira. Não que seja uma recomendação. Por favor, estude cada fundo antes de você comprar, certo? O próximo é o VINO11.
Ele também é um fundo de lajes corporativa. Ele está com seu preço aqui de R$ 7,45, é um preço bem acessível, muito abaixo dos 10 que eu havia falado. Ele está com o seu PVP abaixo de 1, tá? 0,69. Ele tem uma liquidez aí de 1,2 milhões por dia. O dividend yield pago nos últimos 12 meses é de 9,92%. O número de cotista é 143.177 e a última cota paga foi 6 centavos, certo? Então a gente já apresentou aí foi o CTPS 11, o MCHF 11, o KISO 11, o VGIA 11, o VGHF 11, o MXRF 11, o RURA 11, o GALG 11 e o VINO 11. 9 fundos imobiliários aí já para você, só abaixo de 10. O último fundo é o VGIR 11. Ele é um fundo também de papel, tá com sua cota de R$ 9,83, tá com PVP acima de 1, certo? 1,01. Sua liquidez é de 5,1 milhões, uma liquidez extremamente alta. Tem um dividend yield de 14,97. Ele tem um número de cotista 229.659. E seu último rendimento foi 12 centavos. Um ótimo papel, certo? Um ótimo fundo de papel. Então, pessoal, a carteira foi essa, certo? Para mim, esse é um dos melhores fundos da Bolsa, base 10. Posso trazer futuramente também um base 100 aqui, para vocês saberem quais são os meus fundos base 100 que eu prefiro. Isso aqui, como eu falei no início, não tem nenhum tipo de assim, esse é o primeiro, esse é o segundo, o CTPS é o primeiro, ou o VG é o primeiro, nada disso. Simplesmente eu coloquei aqui, cataloguei aqui para você os 10 melhores fundos base 10 para mim, certo? Então tá aqui, todos aqui com fundo tipo para você ver, pausa o vídeo, dá uma olhada, estuda cada fundo, vê se isso é bom para você ou não, certo? Comenta também aqui se você tem algum desses fundos, certo? Vai ser muito bacana saber se você tem algum desses fundos, certo? Então, o vídeo foi esse. Muito obrigado por vocês terem assistido. Por favor, já mais uma vez deixa o seu comentário, o seu like. Sua inscrição é muito importante nesse canal. E a gente aqui posta pelo menos um vídeo por semana. E aí eu convido você a se inscrever, tá certo? Muito obrigado. Eu espero que você tenha gostado dos 10 fundos. Se te agradou, me diz aqui nos comentários. É isso, até mais e fui!